Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 16. Nós vamos ler nesta noite alguns textos, alguns versículos para a nossa reflexão, e o irmão vai entender por que tantos versículos. Primeiro livro dos Reis, capítulo 16. Versículos de números 29 a 33. Diz assim: E Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. E fez Acabe, filho de Onri, o que era mau aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu que, como se fora pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. E levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificara em Samaria. Também Acabe fez um ídolo, de modo que Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor Deus de Israel do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Dá para dizer amém? Folheie um pouquinho sua Bíblia comigo e vamos para o segundo livro dos Reis, capítulo de número 9. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 9. Versículo de número 30 a 37. Vocês estão me ouvindo bem? Lá atrás estão me ouvindo bem? Maravilha. 9, 30 a 37. Depois Jeú veio a Jizreel, o que, ouvindo Jezabel, pintou-se em volta dos olhos, enfeitou a sua cabeça e olhou pela janela. E entrando Jeú pelas portas, disse ela: Teve paz Zinri, que matou a seu senhor? E levantou ele o rosto para a janela e disse: Quem é comigo? Quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Então disse ele: Lançai-a daí abaixo. E lançaram-na abaixo, e foram salpicados com o seu sangue a parede e os cavalos. E Jeú a atropelou. Entrando ele, e havendo comido e bebido, disse: Olhai por aquela maldita e sepultai-a, porque é filha de rei. E foram para a sepultar, porém não acharam dela senão somente a caveira, os pés e as palmas das mãos. Então voltaram e lhe o fizeram saber. E ele disse: Esta é a palavra do Senhor, a qual falou pelo ministério de Elias, o tisbita, seu servo, dizendo: No pedaço do campo de Jizreel, os cães comerão a carne de Jezabel. E o cadáver de Jezabel será como esterco sobre a face do campo, na herdade de Jizreel, de modo que não se possa dizer: Esta é Jezabel. Você está entendendo o texto? Vem comigo, por favor, para Apocalipse,
Não é sempre que eu leio tantos textos e tantos versículos para uma exposição bíblica, mas o irmão vai entender. Apocalipse capítulo de número 2, versículo de número 18 até o 21. Todos encontraram? Podem dizer amém? E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e amor, e serviço, e fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que se prostituam ou para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E destruirei com morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as entranhas e os corações, e darei a cada um de vós segundo as suas obras. Diga amém outra vez. Coloca assim a mão no peito, por favor, e diga comigo: Jesus, tem misericórdia de nós. Amém. Queridos, eu pretendia iniciar hoje uma série de mensagens derrotando gigantes, e durante todo o dia hoje eu resolvi me recolher um pouco para desenvolver alguns estudos e esboços para ministrar a partir de hoje. Porém, em dado momento eu percebi que não estava fluindo aquilo que eu gostaria e parei, pedi ao Senhor uma direção para poder compartilhar com a igreja. E o Senhor me trouxe ao coração uma oração que eu tenho feito há uns meses aqui em Feira de Santana. Eu tenho perguntado a Deus, você pode dizer assim, o que esse pastor quer se metendo com isso? Mas eu tenho perguntado a Deus, qual é a entidade, o principado que age nessa cidade? Qual é a potestade maligna que governa as regiões celestes que cobrem Feira de Santana? Eu tenho dito a Deus, me faz entender em que terreno estamos, que tipo de batalha nós estamos envolvidos. Eu tenho dito ao Senhor, nós temos sofrido ataques muito fortes. Vou falar agora em relação à igreja na qual nós congregamos. E eu disse ao Senhor, a nossa igreja tem sofrido ataques violentos, muitos bombardeios espirituais. Eu não compartilho com vocês sempre e quase nada, até porque nem todos teriam maturidade espiritual para compreender alguns embates, mas eu tenho sofrido ataques espirituais de envergadura violenta, coisa para gente grande. E eu tenho dito a Deus, eu não sou grande, eu sou pequeno, não aguento essas pancadas não, está forte. Aqui e acolá eu tenho a percepção da presença do diabo quase que materializado, quase que tocável. E isso muitas vezes me assusta. Muitas vezes eu levanto e desço para o chão e vou orar, vou me esconder diante de Deus. E outro dia atrás, enquanto eu orava, o Senhor me convidou para entrar num projeto de oração.
e num projeto de jejum, e que eu me calasse e apenas o buscasse. E entendi acerca do que ele mandou me calar, foi bem específico, eu entendi. E comecei a orar, e o Senhor tem me dado alguns flashes, alguns relances do mundo espiritual, no ambiente que nos envolve. E o que mais preocupa não é a força do diabo atuando contra a igreja. O que mais preocupa não é a artimanha, a articulação e a perspicácia dos demônios agindo contra nós, igreja como um todo. O que mais preocupa é a ignorância dos crentes em relação às coisas espirituais, é a falta de discernimento espiritual. O que mais preocupa é gente vivendo a vida cristã de maneira superficial, banal, sem compromisso, sem paixão, sem oração, sem busca de Deus, sem se importar com o que é certo ou errado, santo ou profano. Isso é o que mais preocupa, porque uma das maiores armas, uma das mais poderosas armas do diabo contra nós é a falta de conhecimento acerca da sua maneira de agir, das suas estratégias e artifícios. Tanto que Paulo diz aos coríntios que nós não ignoramos os ardis de Satanás, e não podemos ignorar. Então o Senhor me trouxe uma palavra para esta noite, e como eu estou começando a pregar tarde, por conta de alguns detalhes da dinâmica do culto que não estavam no meu planejamento, mas que são necessários, úteis e edificantes. Então hoje eu vou fazer apenas a introdução desta reflexão, e na próxima terça-feira eu vou falar de maneira mais direta. E eu quero dar um tema para esta reflexão de hoje e terça-feira, que é destronando o espírito de Jezabel. Destronando o espírito de Jezabel. Eu estou falando de algo muito sério, estou falando de algo espiritualmente muito real, estou falando de algo que espiritualmente é de muita responsabilidade. Quero que a igreja preste atenção no que vai ouvir. Prestando atenção, quero que a igreja ore acerca desse assunto, porque eu já comecei hoje à tarde a desenhar um plano de oração para esta igreja. Nós vamos entrar em oração acerca disto. Nós vamos marcar pelo menos uma vigília de oração por mês, além da vigília das lágrimas. Nós vamos montar grupos de oração e de jejum. Nós vamos fazer relógio de oração, porque esta casta de demônio não sai com som alto, não sai com som estridente, não sai com pregação bonita, não sai com desfile de moda no corredor da igreja. Essa casta de demônios só sai com jejum e oração. Jesus declarou em Marcos capítulo 3, versículo 27, que ninguém pode entrar na casa e tomar os bens se antes não amarrar o valente, então lhe tomará os bens à força. Jesus declarou que ele estabeleceria a sua igreja, e ele disse assim: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Só que o problema é que a igreja da nossa geração, e agora vamos falar de nós, por favor, para não ficar falando da vida dos outros e da igreja onde a gente não congrega, vamos falar da nossa, que a responsabilidade é aqui. A igreja que nós estamos sendo e a igreja que nós estamos vivendo não está derrubando nem rama, quanto mais porta do inferno. Estamos levando a vida cristã muito light, muito chique,
dengosa demais para derrubar a porta de inferno. Às vezes eu tenho a sensação que o cão, de vez em quando, faz piada da gente. Por quê? Porque a gente não leva a vida cristã com a seriedade que ela é, com a seriedade que ela tem. E nós precisamos acordar, nós precisamos ser despertados, nós precisamos conquistar Feira de Santana. Mas não é possível conquistar Feira de Santana sem que eu mesmo seja conquistado por Deus. Então tem que começar aqui. O que nós vamos entender nessas 2 semanas, hoje e próxima terça, depois eu começo derrubando gigantes, mas nós vamos entender da batalha espiritual e vai calhar com a série de mensagens Destruindo Gigantes, porque você vai perceber como esta entidade maligna, que a Bíblia chama ou que os estudiosos chamam de espírito de Jezabel, como ela está agindo na igreja, no nosso século, na era pós-moderna, como esse principado está atuando. Porque o grande problema não é o diabo agir na esfera mundana de quem não se rendeu a Deus. O grande problema é o diabo conseguir agir na esfera da igreja. Isso é muito problemático, isso é muito sério. E vou continuar buscando de Deus revelação e compreensão para trazer aos irmãos mensagens acerca disto, porque esse cenário espiritual nosso precisa mudar. Esse cenário espiritual nosso precisa ser transformado pela presença do Espírito Santo. Nós precisamos entender o que é avivamento genuíno, o que significa ser igreja de fato, na prática, tá certo? Então, deixa eu fazer só a introdução para você compreender essa questão que nós lemos do primeiro livro dos Reis, capítulo 16, segundo livro dos Reis, capítulo 9, e depois Apocalipse, capítulo 2. Entenda esse cenário, rumine isso, pense nisso, e hoje à noite, voltando para casa, comece a orar sobre este assunto, em nome de Jesus, porque essa entidade maligna está agindo contra a sua casa, está agindo contra a sua vida, está agindo contra a igreja onde você congrega, e a gente não está percebendo por causa do nosso encegueiramento espiritual, e precisamos de discernimento de Deus. Então, no primeiro texto que nós lemos do primeiro livro dos Reis, capítulo 16, versículo de número 29, nós encontramos quando Acabe, filho de Onri, começa a reinar sobre Israel. E o escritor faz uma referência cronológica para situar o leitor no tempo. Ele diz que Acabe começou a reinar sobre Israel no mesmo tempo que Asa reinava sobre Judá. A citação aqui é apenas, ao que tudo indica, para uma situação cronológica, para compreendermos qual foi a época em que Acabe reinou. Eu já disse para os irmãos, Israel foi dividido em 2 nações, a chamada Reino do Norte, cuja capital era Samaria, e era chamada de Reino de Israel, ou Reino do Norte. Segunda nação era o Reino de Judá, também chamado de Reino do Sul, cuja capital era Jerusalém. Estou lhe dando informações históricas acerca desse cenário. Então Asa reina sobre a nação de Judá, Reino do Sul, cuja capital era Jerusalém. Acabe reina sobre o Reino do Norte, Israel, cuja capital era Samaria. Por isso é muito importante, quando você lê o Antigo Testamento, identificar se aquela profecia está sendo direcionada para Judá ou para Israel, para Jerusalém ou para Samaria, porque eram nações distintas desde que houve a divisão das tribos, ficando 10 tribos para formar a nação de Israel, Reino do Norte, e 2 tribos que formaram a nação de Judá, Reino do Sul. Voltando para o assunto,
Acabe reina sobre Israel. E alguns pregadores mencionam que Jezabel foi quem desviou Acabe, foi quem estragou Acabe. Se o irmão prestar atenção no texto que nós lemos, nos versículos de número 30 e 31, o escritor diz que Acabe fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os reis que reinaram antes dele. Aí diz assim: como se não bastasse, tomou para si Jezabel, filha de Etbaal, como esposa. Então preste atenção, Jezabel não desviou Acabe. Acabe já era ruim, ele já havia feito o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os reis que lhe antecederam, mesmo antes de se casar com Jezabel. Casar-se com Jezabel foi mais um ato de rebeldia de Acabe sobre aqueles que ele já havia cometido contra Deus. Então, casar-se com Jezabel foi uma afronta ao Deus de Israel, que Acabe decidiu cometer deliberadamente. Você está me entendendo até aqui? Diga amém. Acontece que Jezabel é princesa, filha do rei Sidônio, que além de rei era sacerdote de Baal. Daí o seu nome Etbaal, que significa filho de Baal, ou parecido, semelhante a Baal. Então Jezabel é uma princesa, filha de um sacerdote, de uma divindade pagã, e por sua vez Jezabel era sacerdotisa de Astarote, também uma divindade pagã, porque Sidom era uma nação politeísta, idólatra, e que não reconhecia o Deus de Israel. Observe isso. Baal era o Deus do poder, do sexo e da fertilidade. Astarote era a deusa do amor, da guerra e da luxúria. Tanto Baal quanto Astarote, que em algumas nações é reconhecida como Azera ou Azira, ambas as divindades, Baal e Astarote, eram adorados com orgias, sexo, violência, sacrifícios humanos e derramamento de sangue. Por exemplo, o templo de Baal tinha o formato da genitália masculina, e o templo de Astarote tinha o formato da genitália feminina. Quando a Bíblia fala de profetas de Baal e profetas de Azera, aquelas profetas de Azera, ou Azira, ou Astarote, eram sacerdotisas cultuais, que serviam aos sacerdotes de Baal, para durante o culto a estas divindades, praticarem sexo grupal, prostituição grupal. Estas sacerdotisas, inclusive, ficavam grávidas, geravam filhos, que logo após nascerem eram sacrificadas a Baal, a Azera ou a Moloque, que também era adorado pelas mesmas nações pagãs. Eu sei que é meio complicado de entender esse negócio, mas olha só, a razão pela qual Elias, quando vence o desafio do Carmelo, manda matar os profetas de Baal, é que a lei mosaica estabelecia que aquele que sacrificasse o seu filho às divindades pagãs deveria ser morto. Em Deuteronômio capítulo 7, o Senhor estabelece para Israel e diz assim: a terra que passais a possuir
é terra que consome os seus habitantes. Não façais alianças com elas, com aquelas nações. Não deem as vossas filhas em casamento a eles, nem tomareis deles as suas filhas para casamento vosso, nem oferecereis os vossos filhos em sacrifício. O Senhor já estava prevendo que Israel seria seduzido, seria cooptado, atraído, envolvido na adoração pagã, e por conta disso ele já estabelece uma lei, e é uma lei tão severa que ele diz: aqueles que entre vós sacrificarem os seus filhos será punido com a morte. Então a lei mosaica não abre um precedente para essa questão. Esta é a razão para Elias matar os profetas de Baal no ato do desafio do Carmelo. Acabe se casa com Jezabel e traz para Israel todo este sistema de adoração politeísta, idólatra e sanguinário. A arqueologia prova que tanto Baal quanto Astarote, quanto Moloque, de onde vem a palavra Moleque? Daí alguns estudiosos dizerem que os pais não devem chamar os seus filhos de Moleque, porque a raiz da palavra Moleque está na raiz da palavra Moloque. Por quê? Porque os moleques eram oferecidos a Moloque em sacrifício. No caso de Baal, a criança era queimada viva ou sangrada em adoração a Baal. Ato semelhante no caso de Astarote. No caso de Moloque, que era uma divindade cujo corpo tinha o formato de corpo de homem e a cabeça era a cabeça de cavalo, a divindade de Moloque ficava, a imagem de Moloque tinha o formato mais ou menos com as duas pernas dobradas, meio tipo meditação, meio tipo yoga, as pernas dobradas uma na outra, os braços abertos, abarcando uma bacia, uma banheira. Embaixo tinha uma fogueira, a banheira era enchida com azeite, e quando estava fervendo, os pais pegavam seus filhos e jogavam no azeite fervendo em adoração a Moloque. Está muito forte. Eu preciso que você entenda o cenário que eu e você estamos vivendo. O diabo está solto nas nossas ruas, e vou lhe mostrar daqui a pouquinho de que maneira você percebe que isso é real nos nossos dias. Isso é real nos nossos dias. Então, esse é o sistema de adoração que Acabe traz para Israel. E quando Jezabel chega, a primeira coisa que Jezabel faz é mandar matar os profetas do Deus de Israel. Presta atenção, só há idolatria, só há paganismo, só há desvio generalizado se os profetas de Deus se calarem. Se os profetas continuarem falando, o diabo não estabelece reino no seio do povo de Deus. É exatamente este o perigo que nós estamos vivendo na nossa geração, porque os profetas estão se calando. Nós temos muita gente falando A com B, coisa com coisa, mas Bíblia, pregação bíblica, profetismo bíblico está raro em nossos dias. E esse é um dos motivos de oração que nós precisamos clamar: o Senhor levantar homens e mulheres com voz profética para apontar o caminho da salvação, da redenção, da santidade, da correção ao seu povo, para que a potestade maligna não prevaleça na nossa geração. Deus vai usar você. Entre os atos de Acabe e de Jezabel,
está a morte cadê a vinha? De Nabote. Nabote não aceita vender a sua vinha a Acabe. Isso está no livro dos Reis, capítulo de número 21 ou 22. A Bíblia diz que Jezabel, capítulo 21 de 1 Reis, Jezabel mandou matar a Nabote. Agora presta atenção, Nabote morreu, por ordem de Jezabel, no campo de Jezreel. Eu estive nesse lugar onde era o campo de Jezreel. Quando Jezabel manda matar a Nabote, porque Nabote não aceitou vender a sua vinha, o Senhor levanta o profeta Elias e diz: no mesmo lugar onde matasse Nabote, o teu sangue será derramado, e tu não serás sepultada, a tua carne será comida pelos cães selvagens. Os anos se passaram, Acabe foi para a guerra, mesmo o profeta Micaías dizendo a ele que ele não deveria ir para a guerra porque Deus não estava com ele. Acabe chama Jeosafá para ir à guerra, e Jeosafá diz assim, isso está no finalzinho do livro dos Reis. Jeosafá diz: eu só irei à guerra se o Senhor me autorizar. Então Acabe diz assim: todos os meus profetas estão profetizando que se eu for à guerra eu vencerei. Tu ainda queres mais outro profeta? E Jeosafá diz assim: eu quero um profeta do Senhor, eu não quero um profeta do rei, eu quero um profeta de Deus. E alguém disse: aqui próximo mora Micaías. E mandaram chamar Micaías. E quando conversaram com Micaías, disse assim: todos os profetas do rei falaram que ele vai vencer a guerra. Vê se você, quando chega lá, também fala a mesma coisa. Micaías disse assim: em verdade vos digo que tudo que o Senhor me disser, isto eu falarei. Quando Micaías chega para profetizar, ele profetiza contrário de tudo que os outros profetizaram. Acabe dá um soco no rosto de Micaías e diz assim: enfia esse profeta na masmorra com água de angústia e pão de amargura, e amanhã, quando eu voltar da guerra, eu o sentencio. Micaías disse: se tu voltares vivo desta guerra, o Senhor não falou pela minha boca. Nesta guerra, Acabe morre. Acredita-se inclusive que quem estava comandando o exército inimigo que terminou matando Acabe tenha sido Naamã, que aparece no segundo livro dos Reis, sendo curado através do ministério de Eliseu. Acabe morre, Jezabel sai da capital em Samaria e vai morar no palácio de inverno em Jezreel. Quem assume o trono é Jeú. E Jeú resolve colocar a casa em ordem. E ele sai eliminando todos os inimigos do seu reino e de Israel, até que ele chegue em Jezreel para eliminar a própria Jezabel. O texto sagrado diz que quando Jeú entra pelos portões do palácio de Jezabel, faz uma maquiagem, e eu acreditava que aquela maquiagem na verdade era uma máscara para se tornar desconhecida, mas lendo de maneira um pouco mais cuidadosa, percebi que a intenção de Jezabel é seduzir a Jeú, para Jeú não executar a sua missão. Só que Jeú olha de baixo para cima, e alguns estudiosos sugerem que Jezabel estava no 3º andar, e ele pergunta aos eunucos que estão lá em cima: quem está comigo? 2 ou 3 eunucos, diz o texto, segundo o livro dos Reis, capítulo 9, que nós lemos, sinalizam para Jeú, e Jeú diz assim: joga essa maldita abaixo. E eles jogam a Jezabel. A cena é pavorosa,
porque o texto diz que quando ela cai, o sangue de Jezabel salpicou os cavalos e as paredes, e Jeú ainda passa por cima dela a cavalo, e depois Jeú ainda vai almoçar, como se nada tivesse acontecido. Ele entra, senta e almoça. Quando ele termina de almoçar, Jeú diz assim: sepulta aquela maldita, porque ela é filha de rei. Quando chegaram lá, os cães selvagens já haviam devorado as carnes, ou a carne de Jezabel, e só restavam pedaços do seu corpo. E Jeú disse: agora se cumpre a profecia de Elias, o tisbita, que anunciou que o sangue de Jezabel seria derramado no campo de Jezreel. Por que aconteceu isso? Por causa da malignidade de Jezabel quando matou Nabote. O Senhor guardou aquilo e disse: a inocência de Nabote será vingada. E o Senhor executou juízo e justiça. Ok. Essa é a história de Jezabel. Porém, Jezabel foi uma rainha tão maligna, tão possessa, que ao longo do Antigo Testamento, todas as vezes que a nação cai em pecado de idolatria, se atribui isto a uma influência de Jezabel. Morreu a pessoa humana, a figura humana, mas o espírito que estava por trás de Jezabel, a entidade maligna, representada em Moloque, em Astarote e em Baal, continuou agindo, levando o povo de Deus à idolatria, ao ponto de que, quando chegamos no Novo Testamento, Apocalipse 2, versículo 18, nós lemos, a Bíblia Sagrada, quando faz menção da carta que Jesus envia à igreja de Tiatira, o Senhor observa e diz assim: vejo tuas obras, tua fé, teu serviço, tua paciência, mas eu tenho contra ti, está lá em Apocalipse 2,18, que toleras Jezabel. Ei, tolera Jezabel como? Jezabel não morreu lá em 2 Reis 9? Como é que em Apocalipse capítulo de número 2, o Senhor está dizendo que há uma ação de Jezabel na igreja de Tiatira? E o Senhor chega a dizer que a ação de Jezabel em Tiatira, Apocalipse 2, que nós lemos há pouco, versículo 18 a 21, a ação daquele espírito em Tiatira se manifestava em forma de profecias, de prostituição e de fornicação. Ou seja, uma ação espiritual da entidade maligna que atuava em Jezabel continuou agindo na esfera espiritual até chegar aos dias da igreja. Você está entendendo? Está entendendo? Não tiver, eu repito tudo. Há uma ação espiritual da entidade maligna que operava em Jezabel, e esta ação chegou aos nossos dias. Um autor norte-americano, escrevendo sobre esse assunto, diz que o espírito de Jezabel não é só um demônio, não é um poder demoníaco nas regiões celestes, mas uma ação maligna que transcende fronteiras e que pode influenciar nações inteiras. Ou seja, há uma ação da malignidade da mesma entidade que se manifesta até os dias da igreja. E como? Presta atenção. Alguns pensam que o espírito de Jezabel está relacionado única e exclusivamente à prostituição, pecados sexuais. Mas à medida que você lê a ação dessa
mulher no Antigo Testamento e da sua influência depois da sua morte, você percebe que o espírito de Jezabel atua com falsa religiosidade, falsa espiritualidade, violência contra jovens e crianças, prostituição e desvio no culto e na adoração. O espírito de Jezabel continua agindo com violência contra jovens e crianças, falsa religiosidade, falsa espiritualidade, desvio no culto e na adoração, sedução e prostituição. Significa dizer que nós estamos vivenciando dia após dia a ação dessa entidade maligna na violência contra crianças e jovens, na sedução exacerbada que o nosso mundo e a nossa geração está vivendo, um espírito de sedução que age continuamente, na idolatria, no desvio do culto e da adoração. Não cultuamos mais, fazemos apresentações, não adoramos mais, apenas cantamos para gerar movimentação. Deus não é mais o centro é o homem. O espírito de Jezabel está agindo na idolatria, na prostituição, nessa descaracterização da igreja do nosso tempo. É preciso a igreja se posicionar. E vou repetir, a prova de que isso não é um caso passado é que ela aparece na dispensação da igreja, em Apocalipse capítulo 2. E aí a pergunta é: mas pastor, isso tem alguma coisa a ver com a gente? Isso tem alguma coisa a ver comigo? Para que o senhor falou tudo isso? O que isso me importa? Se você é igreja, se você quer ir morar no céu, e julgo que quer, é preciso identificar a ação desta entidade maligna nos nossos dias, na nossa casa, na nossa igreja, e começar a vigiar. Porque o espírito de Jezabel não é um espírito de possessão demoníaca, é um espírito de influência demoníaca. O indivíduo não fica possesso do espírito de Jezabel, ele age sobre influência do espírito de Jezabel. E a igreja precisa começar a perceber, e percebendo, se posicionar como a autoridade de Deus para repreender e declarar que em nossa vida, em nossa casa, em nossa igreja, Ele não vai agir, porque nós estamos munidos de autoridade de Deus para repreendê-lo, em nome do Senhor Jesus. Então, eu não vou falar sobre como esse espírito está agindo em nossos dias, não hoje, porque eu não quero romper a linha de raciocínio. Vou encerrar aqui. Quero que você medite nisto e ore sobre isto. E essa semana você vai orar e dizer assim: Senhor, me dá discernimento, me faz perceber quando essa entidade maligna está me rondando. Você vai perceber como é presente, como é muito real. Eu vou te mostrar que coisas que você pensa que são apenas vícios de comportamento, são ações influenciadas por uma intervenção maligna. Presta atenção, um dia Jesus disse assim: quem dizeis vós que eu sou? Pedro levantou e disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus disse: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque quem te revelou essa verdade não foi carne nem sangue, mas o meu Pai que está no céu. De repente Jesus diz assim: convém que o Filho do Homem padeça, mas eu ressuscitarei ao terceiro dia. Pedro, o mesmo Pedro que acabou de ter uma revelação extraordinária,
Agora chama Jesus à parte e diz assim: para de falar besteira, mestre. Que conversa é essa? Tem pena de ti mesmo. Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Há poucos instantes Pedro estava sendo usado pelo Espírito Santo. Agora Pedro está sendo usado por Satanás. Pedro ficou endemoniado? Não. O que aconteceu? Uma influência numa esfera espiritual entenebreceu o entendimento de Pedro. E ele, que há pouco recebe uma revelação extraordinária, agora está agindo sob influência de uma entidade maligna. Eu e você precisamos ter cuidado. E presta atenção, está na hora de começar a ser radical. Ei, a igreja é impactante em toda a sua história. O reino dos céus é tomado à força. Você não chega num lugar e pede licença ao diabo para se comportar como crente. Você é luz, você é arauto, você é poder de Deus ambulante nas ruas da cidade. Você é autoridade do reino celestial. Jesus diz assim: mas recebereis poder. Mas recebereis poder. Diz aí para o seu vizinho: mas recebereis poder. Diz isso para ele. Poder no grego é dunamis. Dunamis ou dunamis, que na etimologia da palavra traz a mesma ideia de dinamite ou dinamismo. Portanto, recebereis poder, força, dinamite, dinamismo, movimento, intrepidez. Presta atenção, você não é um ambulante na cidade sem destino e sem missão. Você é uma faísca do poder de Deus. Você é um reflexo da glória de Deus. Você é representante da autoridade de Deus. Para de andar em Feira de Santana como se você fosse mais um no tempo. Você não é zumbi, você é agente do reino de Deus. Tem que se conscientizar disso. Quando você se conscientizar disso, tem coisas que você não vai fazer mais. Quando você se conscientizar disso, há medos que você não terá mais. Porque você vai começar a dizer: eu represento Deus. Eu represento Deus. E na escola, os demônios que estão agindo em vidas oprimidas precisam recuar por respeito à autoridade que você representa. No gabinete, no escritório, na empresa, no andame, na construção, no ônibus. Porque quando você entra, quando você sobe degraus daquele ônibus, do ponto do ônibus amanhã, quem saiu de casa oprimido, carregado de nuvens densas de trevas, os demônios têm que reconhecer e dizer: está chegando um facho de luz, está chegando um representante do céu. Teria bagai sorian soriando lagas supiei mandagai. Não se submeta mais à influência do espírito maligno, da entidade do principado maligno que agia através de Jezabel. Você vai orar a semana inteira comigo. Na próxima terça eu vou te mostrar como esse espírito está agindo hoje. E olha para mim, está agindo entre nós. Entre nós. E pelo conhecimento da verdade, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
A gente lê esse versículo para o camarada que está lá na droga, lá no vício, lá na magia. Jesus não disse aquilo para quem não conhecia Deus, não. Ele disse para aqueles que se diziam: nós somos filhos de Abraão. Ele olhou para eles e disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Precisamos de autoridade para repreender demônios. Precisamos de autoridade para libertar os nossos filhos, marido, esposa, pai, mãe. Primeiro o conhecimento da verdade, em seguida a submissão a essa verdade, porque o Senhor diz assim: sujeitai-vos pois a Deus, resisti o diabo. Ele não diz resisti o diabo e sujeitai-vos a Deus. Ele diz sujeitai-vos a Deus, porque só quando você se sujeita a Deus, você tem autoridade para resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Fica de pé, por favor. Terça-feira eu não vou repetir o que eu já disse hoje. Se você anotou, dá uma lida, uma relida. Se não anotou, rumina, busca para você compreender o raciocínio. E ao longo da semana você já vai orar comigo dizendo: Senhor, me dá discernimento. Me mostra quando eu estiver sendo seduzido, enganado, envolvido pela ação desse espírito, dessa entidade maligna. Hoje à noite, ao chegar em sua casa, ore por sua casa. Se você quiser ser meio exagerado, como eu às vezes sou, sai caminhando na sua casa e orando nos cômodos da sua casa. Eu sou expositor de uma teologia conservadora, de uma teologia ortodoxa. Eu não sou expositor de uma teologia neopentecostal. Mas quando se trata dessas questões, eu quebro algum dos meus próprios protocolos e reservas, e saio caminhando e orando e repreendendo. Eu vivi uma experiência um tempo desses atrás. Eu contei para vocês muito superficialmente. Pastor José Luiz estava comigo. Eu não vou repetir até pelo tempo, mas foi uma noite de oração e de uma batalha espiritual tão real, que quando eu terminei de falar, de orar, no amanhecer do dia, eu não falava. Não foi rouquidão. Eu não conseguia comer. Eu bebia água com lágrimas. Quando eu fui ao médico, eu estava com 4 ínguas na língua. Foi terrível aquilo. Na noite que eu cheguei em casa, na madrugada nós estávamos dormindo, e o ar-condicionado começou a ligar e desligar, apitar, do meu quarto, do quarto de Jones, do outro quarto. A geladeira começou a ligar e desligar e apitar, acender a luz e apagar. Eu levantei e senti cheiro de queimado no quarto. Subi numa cadeira para cheirar o ar-condicionado, para ver se tinha queimado. Não queimou. Todos os quartos tinham cheiro de queimado, de fumaça. A sala estava pegando fogo, pelo menos no olfato. Saí desligando eletrônicos todos, porque eu pensei que estava tudo queimando, e nada estava queimando. Quando eu voltei da cozinha para ir de volta ao quarto sem entender nada, a presença maligna que eu senti foi tão real que eu tinha a sensação que eu estava sendo tocado. E eu parei e disse assim: vocês vieram botar fogo na casa? Ó, eu vou dormir e vocês vão embora, porque eu sou crente.
e o sangue de Jesus é quem me cobre. Eu fui dormir. A casa faltou luz. No outro dia eu chamei o eletricista. Quando ele abriu o quadro de interruptores, ele disse assim: pastor, era para sua casa ter pego fogo. Houve algum curto-circuito aqui que não tem um interruptor que não tenha derretido. Todos os interruptores do seu quadro derreteram. Tá, tem gente que não está crendo, senão aqui na internet. Fica tranquilo, eu não preciso que você creia, eu preciso que esta igreja entenda, porque nós estamos aqui para conquistar essa cidade. E a primeira coisa a fazer é limpar a casa, resolver as nossas questões. A influência de toda entidade maligna contra a sua vida, contra a sua casa, vai cair por terra, na autoridade do nome de Jesus Cristo, porque o Senhor vai nos revelar a verdade. O Senhor vai nos dar uma visão do mundo espiritual, e nós vamos nos submeter ao seu comando e senhorio, e vai haver libertação e vitória para a glória de Deus. Porque quando, já vou orar, quando o indivíduo fica possesso perto de você, é mais fácil de lidar com isso, você sabia? Está possesso, vamos repreender. Mas quando ele não fica possesso, mas está agindo sob influência, como é que se vence isso? Olha, é preferível lidar com 10 possessos do que com um indivíduo que não está possesso, mas está debaixo de uma influência maligna. Porque tem dia que o culto parece que o céu está de bronze e nada flui. Porque tem dia que eu não sinto nada. Porque tem dia que pregar aqui em cima é um desafio que eu preferiria rachar lenha e carregar feixe. Porque às vezes eu deixo do púlpito sentindo tantas dores, eu estou falando de dores, que eu preciso que me socorram em oração. Porque há uma oposição espiritual, real, iminente, perceptível. E a autoridade de Deus na igreja vai romper com isto, em nome de Jesus. Então sua oração agora é esta: Pai, eu quero discernimento. Sua oração agora é essa: Pai, eu quero visão espiritual. Sua oração agora é essa: Pai, eu quero autoridade para repreender. Sua oração agora é esta: Senhor, toda entidade, potestade, principado, faz recuar. Eu sei que tem um nível de batalha que eu não posso entrar. No dia que o diabo interpelou o arcanjo Miguel, o próprio Miguel diz: o Senhor te repreenda. Como se dissesse: essa parada não é minha, isso aí é para Jeová. Mas no nível que eu e você não pudermos ir, o Senhor já está na frente, e Ele vai lançar por terra em nome de Jesus. Pai, oh Deus, Senhor, eu te peço, Senhor, com toda a profundeza da minha alma, com tudo que eu tenho dentro de mim,
extraindo do meu mais íntimo toda a verdade e paixão e amor por ti e pelo teu reino, eu peço, abre os olhos da tua igreja, abre a nossa percepção, o nosso entendimento, o nosso conhecimento e o nosso discernimento para compreendermos as coisas espirituais. Guarda a mente dos teus servos, guarda do medo, guarda de todo ataque, guarda, Senhor, o coração dos teus filhos, guarda de toda palavra inflamada, guarda do ressentimento, guarda, Senhor, de toda a ação do nosso adversário, guarda a casa dos teus filhos, guarda os negócios dos teus filhos, mas, Senhor, leva-nos a compreender a batalha que nós estamos travados, leva-nos a discernir, e vem, Senhor, limpa, purifica, restabelece, restaura, reveste, unge, Senhor, autoriza a tua igreja, dá-nos autoridade, em Cristo Jesus. Ei, manchura, manchore, hairabagai, resuraga. Dá vitória ao teu povo, dá discernimento ao teu povo. Dá discernimento ao teu povo, Senhor. Dá discernimento ao teu povo, Senhor. Senhor, eu vou te pedir algo especial. Eu te peço que o discernimento e a autoridade que o Senhor vai liberar sobre a tua igreja seja tão aguçado, tão sensível, que quando alguém se aproximar sob influência de espíritos malignos, o teu servo já consiga perceber no espírito, e em espírito combata e repreenda, em nome de Jesus Cristo. Nós começamos agora clamando contra a violência, clamando contra a idolatria, clamando em favor dos nossos filhos, jovens, adolescentes e crianças. Eles não serão ofertas a Moloque, a Baal e a Astarote. Nossos filhos não serão sacrifício a estas divindades malignas, Senhor. Nós os abençoamos no teu nome, eles são teus. Tebe agarrar, Surien, mantopriava, Suriandaragas. Crianças que estão vivendo um nervosismo inexplicável, um estresse inexplicável, uma rebeldia sem medida. Senhor, toda influência maligna nós repreendemos, rejeitamos, em nome de Jesus. Vai na casa do teu servo, Senhor, e toca nos seus filhos. Toca com um milagre, Senhor.
Toca com um milagre, Senhor. Agora, vai agora e toca, Senhor. Tu és onipresente. Dá uma palavra de ordem na casa desse homem e gera um testemunho de vitória na sua vida. Adore, 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 adore. O espírito de Jezabel atua, deturpando o culto e a adoração. Nem toda reunião chamada de culto é culto. Muitas vezes o espírito de Jezabel está maestrando. Nós precisamos discernir e rejeitar, porque é para Deus que a gente se reúne. Que arehas, suriamandarahas. Pode sentar. A Bíblia diz que a unção quebra o jugo. A Bíblia diz que a unção quebra o jugo.